Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre aqui na Rádio Esotérica FM, também com vídeo pelo nosso canal da Ustream. Depois vamos subir também essas imagens para o YouTube, mas sempre aqui gravando ao vivo, transmitindo ao vivo pela Esotérica FM, e estamos sendo acompanhados também pelas gravações disponíveis para vocês, ouvintes, no site da Levir, a loja esotérica virtual, o portal da espiritualidade, do esoterismo, do ocultismo, que está há 15 anos no ar, trazendo para vocês muitos textos, muitos programas, vídeos, trazendo realmente um material muito importante, muito interessante para o estudo de todos vocês que nos prestigiam. E na noite de hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos do livro de Manly Hall, The Secret Teachings of All Ages, os ensinamentos secretos das idades, dentro da temática das ciências e tradições ocultas. E no dia de hoje nós vamos abordar uma biografia muito importante para todos os esoteristas e ocultistas. Vamos tratar da vida e a filosofia de Pitágoras, que temos no livro de Manly Hall, esse maravilhoso quadro que descreve Pitágoras representando exatamente muitos dos mistérios que ele ensinou. E Pitágoras, cujo pai era Mnesarcas, conta a lenda, e nós falamos dela no dia de ontem, que o pai de Pitágoras foi à cidade de Delfos para tratar de questões relacionadas aos seus negócios como comerciante. Ele e a sua esposa e então eles decidiram consultar o oráculo de Delfos para saber o destino da criança que eles estavam esperando, que ainda estava no útero da mãe, pois eles estavam regressando para a Síria. E quando as pitonisas, as profetisas, assentadas sobre o tripé de ouro, sobre a fenda abissal do oráculo, elas não responderam a pergunta que eles tinham indagado, mas disseram a Mnesarcas que sua esposa daria à luz a um filho e que ele estaria destinado a superar todos os homens em beleza e sabedoria, e que por toda a sua vida ele iria contribuir muito para o benefício da humanidade e não seria esquecido pelas eras vindouras que ainda transcorreriam, pois a sua obra realmente seria imortal. Tanto é que Mnesarcas, o pai de Pitágoras, ficou tão impressionado com esta profecia que mudou o nome de sua esposa para Pitazes, em homenagem às pitonisas. E quando a criança nasceu em Sidom, na Fenícia, foi como o oráculo havia previsto. Nasceu um menino. E os seus pais então chamaram Pitágoras, que eles então acreditavam havia sido predestinado pelo oráculo de Delfos. E
muitas lendas estranhas sobre o nascimento de Pitágoras são contadas. Algumas sustentam que ele não era um homem mortal, que ele era um dos deuses que tinha tomado um corpo humano para que ele pudesse vir ao mundo e instruir a raça humana. E com certeza Pitágoras foi um dos muitos sábios e salvadores da antiguidade. E entre muitas das histórias, da mesma forma que Jesus, também se dizia que Pitágoras havia tido uma concepção imaculada. E apesar de todas as evidências, estarem contrárias a isso, mas obviamente que a sua vida também começou a ser mitologizada dessa forma. E a respeito disso, nós lemos o seguinte aqui no livro de Manly Hall. E a primeira circunstância marcante em que a história de Pitágoras é muito parecida com a de Jesus é que eles eram nativos praticamente do mesmo país, ou seja, tendo nascido ambos na região da Síria, Pitágoras em Sidom e Jesus em Belém. O pai de Pitágoras, assim como o pai de Jesus, profeticamente foi informado que sua esposa daria à luz a um filho e que ele seria um benfeitor para a humanidade. E muitas outras semelhanças entre a vida de Jesus e de Pitágoras também foram anotadas, E finalmente, de todas essas circunstâncias peculiares, Pitágoras também passou a ser conhecido como Filho de Deus, e a multidão sempre dizia que ele estava sob inspiração divina. Esse grande filósofo grego nasceu entre 600 e o ano de 590 na ilha paradisíaca de Samos, E com certeza é um local em que muitos realmente acabam indo visitar, justamente porque creem que Pitágoras era realmente um dos sábios da antiguidade e que isso realmente deveria ser foco de uma viagem. Então aqueles que estão nos acompanhando aí em vídeo estão vendo aí algumas imagens da paradisíaca ilha de Samos, onde Pitágoras nasceu. Mas de todos esses episódios que nós preliminarmente estamos falando, tudo isso nos leva a compreender para a grande obra, o grande legado que Pitágoras deixou. Pois depois de ter adquirido tudo o que lhe foi possível entre os sábios gregos, ele então partiu para se tornar um iniciado nos mistérios de Eleusis, e foi também para o Egito, e lá conseguiu penetrar, apesar de ter sido recusado nas primeiras tentativas. Mas finalmente ele foi iniciado nas misteriosas catacumbas e cavernas e sob as pirâmides do Egito, recebendo então os mistérios de Ísis nas mãos dos sacerdotes de Tebas. E este homem, que também era chamado de marceneiro, como Jesus, no seu caminho entre a Fenícia e a Síria, ali ele encontrou os mistérios de Adonis, que também lhe foram conferidos, e ao
atravessar a fronteira para o rio Eufrates. E ali também ele aprendeu a sabedoria secreta dos caldeus, que ainda residiam nas proximidades da Babilônia. Finalmente, ele fez suas maiores e mais históricas aventuras através da Pérsia e do Industão, indo realmente bastante longe, permanecendo vários anos como aluno e tornando-se um iniciado dos Brahmanes, que passaram muita sabedoria para Pitágoras. E esse nome Pitágoras, como nós estávamos comentando ontem, falando dos oráculos da Grécia, tem a ver com a serpente, né? Pitágoras é, na verdade, um nome que significa o local onde a serpente está adormecida. E os seus discípulos, inclusive, se recusavam a mencionar esse nome, chamando Pitágoras sempre como mestre, como instrutor, pois o nome de Pitágoras era raramente mencionado por eles. E de Pitágoras nós sabemos que ele foi o primeiro homem que se chamou filósofo. Na verdade, o mundo a ele é grato, pois ele foi o inventor dessa palavra filósofo, pois sempre se chamavam os homens que tinham conhecimento de sábios, e Pitágoras se chamou de filósofo, ou aquele que ama o saber, e assim cunhou a palavra filósofo e, obviamente, filosofia, este amor pelo saber, pelo conhecimento. E após retornar à sua terra, depois de passar pelo Egito, pelas longínquas terras do Industão, na Índia, e ter sido iniciado em muitos mistérios, ele retorna à ilha de Samos, retorna à Grécia e estabelece então uma escola que era chamada muitas vezes uma universidade em Crotona, uma colônia dórica no sul da Itália. E após sua chegada em Crotona, ele foi considerado como alguém não bem-vindo, mas depois de um curto período de tempo, aqueles que detinham posições importantes nas colônias vizinhas procuraram então este sábio para receber suas instruções. E ele reuniu ao seu redor um pequeno grupo de discípulos sinceros que ele instruía na sabedoria secreta que havia sido revelada a ele, e também os fundamentos da matemática esotérica ou oculta, da música e também da astronomia, que ele considerava ser o verdadeiro alicerce de todas as artes e ciências. E se diz que quando ele tinha 60 anos de idade, Pitágoras então se casou com uma de suas discípulas, pois ele ensinava homens e mulheres, e desta união resultou o nascimento de 7 filhos. E sua esposa era uma mulher extremamente capaz, que não só o inspirou durante muitos anos de sua vida, mas continuou a promulgar as suas doutrinas mesmo após a sua morte, ou pelo menos o seu desaparecimento, né? Porque há controvérsias quanto o que aconteceu no final da sua existência.
e como não poderia deixar de ser, como o grande salvador do mundo, Pitágoras também foi perseguido pela inimizade política e também pessoal, pois muitos buscavam a iniciação na sua escola e que tinha realmente regras muito férreas que não eram realmente deixadas para lá. Então muitos homens eram recusados, né? Muitas pessoas tinham o seu ingresso recusado na academia, na Universidade de Crotona de Pitágoras. E um dos mais famosos dos seus opositores foi Cílon, que infelizmente por meio de uma falsa propaganda e falsos testemunhos depunha sempre contra o filósofo de Samos. E infelizmente no final de toda essa fritura, por assim dizer, sem aviso prévio, um bando de assassinos desceu sobre o pequeno grupo de edifícios onde o grande mestre Pitágoras ensinava, e lá também eles moravam, e queimaram as suas casas, e segundo os relatos, Pitágoras ali também morreu. Mas há realmente controvérsias. Muitos dizem que ele sobreviveu a aquele ataque, e uns dizem que ele morreu com os seus discípulos, e outros que ele conseguiu fugir de Crotona com um pequeno grupo de seguidores, mas mesmo assim foi preso depois e queimado vivo por seus inimigos, onde ele estava descansando durante a noite. Outro relato afirma que, tendo sido preso dentro da casa que ardia em chamas, os discípulos se atiraram para salvá-lo, e assim Pitágoras teria conseguido escapar, mas que ele morrera depois, infelizmente, com a angústia e com a tristeza, com a aparente inutilidade dos seus esforços para servir e iluminar a humanidade, seguindo praticamente um padrão esse que é o da perseguição que se faz a ele. Mas o fato é que Pitágoras deixou realmente um legado que é compreendido e é divulgado até hoje, pois todo mundo conhece o tal do Teorema de Pitágoras, né? Mas que na verdade não era dele, pois os antigos conheciam isso. No vídeo aqui nós estamos apresentando uma pedra babilônica que tem exatamente os mesmos desenhos que Pitágoras usava para explicar acerca dos triângulos, ou do seu famoso teorema, né? O teorema de Pitágoras, que diz que num triângulo retângulo sempre o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, o que permite uma série de cálculos, de medidas, e a comprovação desse enunciado pitagórico também foi estudado por Euclides, né? E conhecido também como a proposição de uma das proposições de Euclides. Mas o fato que esse conhecimento matemático Pitágoras recebeu dos antigos, e a novidade é que com Pitágoras é que ele trouxe isso para o Ocidente, pois desde sempre a luz vem caminhando do Oriente para o Ocidente. E aí nós podemos acrescentar, né, as informações ocultas, porque esse que
foi realmente um grande instrutor da humanidade, não foi realmente um homem comum. Na verdade, é a reencarnação de um grande sábio, de um grande mestre da fraternidade branca, que é o mestre Kuthumi. E esse amor que Pitágoras demonstrou pelos gregos e pela civilização ocidental é algo que está no coração do mestre Kuthumi até os dias de hoje, pois o conhecimento da teosofia que veio através de Blavatsky e de muitos outros instrutores como Alice Bailey, como Geoffrey Hodgson, Leadbeater, Annie Besant e tantos outros, na verdade é inspirado por esse mestre e pelo seu grande irmão, o mestre Moria. E ambos recepcionaram Madame Blavatsky nos seus ashrams e ali a treinaram, a capacitaram para trazer ao mundo, uma vez mais, e muito especialmente ao Ocidente, a teosofia, esta renovação daquelas verdades eternas que sempre são reproclamadas periodicamente. Mudam-se os nomes, mudam-se as faces, mas o conhecimento é o mesmo. Então, Pitágoras de Samos, na verdade, foi mais uma reaparição desse mestre da grande fraternidade branca, trazendo realmente princípios que nós, seres humanos, ainda deveremos aprender a praticar. Se diz que Pitágoras foi, e se diz um pouco jocosamente, que ele foi o primeiro comunista, né? O primeiro socialista do mundo, porque ele promulgava e os seus discípulos viviam com ele dessa maneira, de uma maneira comunal, ou seja, onde todos os pertences eram propriedade conjunta daqueles que ali viviam. E infelizmente nós vemos que a humanidade ainda não conseguiu sair ainda do individualismo e os homens vivem buscando as coisas apenas para si próprios e não libertam as suas vidas para procurar o bem maior, que é a vida interior, a vida da alma. E isso Pitágoras realmente ensinou, não só na teoria, mas também na prática. E como sempre foi perseguido, foi vilipendiado, a sua escola foi queimada, muitos dos seus discípulos foram perseguidos e mortos também, e quer ele tenha sobrevivido ou quer ele tenha fugido, na verdade Pitágoras se inscreveu na história, assim como o oráculo de Delfos previu que aconteceria realmente na sua vida, pois com certeza ele é relembrado até hoje pela força do seu pensamento, dos seus conceitos. No segundo bloco do programa de hoje nós vamos dedicar exclusivamente a relembrar alguns dos ditos, algumas das máximas que realmente nos fazem compreender por que quase 3.000 anos nos separam desse homem e ele ainda tem os seus pensamentos ecoando na mente daqueles que buscam o conhecimento. E a sua escola, né, de Crotona é com certeza modelo até hoje, pois ali homens e mulheres aprendiam na prática os conceitos sublimes, superiores, sem distinção de sexo, sem distinção de classe social, o que
era predicado para entrar na escola de Pitágoras era a alta moralidade, a perfeição do caráter. E por isso mesmo dizem que aqueles que eram apresentados a Pitágoras para ingressar na sua escola, o que Pitágoras mais gostava de fazer era de apreciar a voz daquelas pessoas e principalmente o riso, o sorriso daquelas pessoas, porque tendo sido instruído sobre a música, sobre o poder do som, o poder do verbo, através do riso que revela realmente os aspectos mais recônditos, aquilo que os nossos psicólogos hoje em dia gostariam de chamar de sombra do indivíduo. Então Pitágoras colocava os seus discípulos para contar piadas para aquele pretendente, para que ele pudesse ouvir as gargalhadas, os risos daquela pessoa, para que ele pudesse avaliar. Também conhecia a fisiognomia, sabia analisar os traços mentais da pessoa pelos traços do rosto e muitos outros detalhes. Era realmente um pequeno oásis da sabedoria divina naquelas paragens da Grécia. Nós vamos falar então no segundo bloco do programa de hoje sobre o pensamento de Pitágoras, relembrando realmente frases de sabedoria que, como dizem aqueles que tratam com esses ditos, que os provérbios são sabedoria, são frases, né, curtas, mas que são baseados numa sabedoria muito longa. E nós vamos ver isso no pensamento de Pitágoras. Então vamos daqui a pouquinho para o segundo bloco. Ouvintes, agora fiquem com o convite da Lever. Enquanto eu refresco aqui a minha garganta, nós estamos convidando você que está ouvindo esse programa aí pela primeira vez, venha conhecer a Lever e se associe, participe aí da nossa campanha que nós estamos fazendo para substituir aqui o computador da Rádio Esotérica FM, que está ligado aqui há 4 anos aqui sem desligar praticamente, e estamos aguardando aí o seu patrocínio, amigos. Voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio.
e aos que tiverem disponibilidade material. Somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Boa música e você, lado a lado. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, aí trazendo para vocês informações sobre a vida e a obra de Pitágoras, que realmente é uma biografia que vale realmente muito a pena de ser estudada e relembrada como fonte realmente de sabedoria profunda. E não poderíamos deixar de fazer esse estudo sem relembrar a importância que Pitágoras tem para os estudos maçônicos ou para o ocultismo também em geral. E muito especialmente nós temos que relembrar aqui o que está dito no livro de Manly Hall, quando ele diz o seguinte: os ensinamentos de Pitágoras são da mais transcendental importância para os maçons, na medida em que eles são o fruto necessário de seu contato com os principais filósofos de toda a civilização mundial e da sua própria época, e deve representar um acordo entre toda esta sabedoria, e é obviamente aquele que afasta todas as ervas daninhas da controvérsia acerca da purificação que todo buscador da sabedoria deve ter. Esse é o comentário que está aqui no livro de Manly Hall. Assim, o padrão determinado por Pitágoras em defesa do monoteísmo puro é a prova suficiente de que esta tradição da unidade de Deus, da divindade, era o segredo supremo de todas as iniciações antigas e que é corretamente também substanciado pelos ensinos pitagóricos. A escola filosófica de Pitágoras, então, se revela muito importante nesse aspecto, pois ela provia também uma série de iniciações e trouxe aos seus discípulos, através, fazia-os passar por uma série de graus que lhes permitiu o contato pessoal consigo mesmo e aqueles que tinham graus superiores. Então, a escola pitagórica também é um dos protótipos da maçonaria moderna, porque obviamente que o sistema de graus maçônicos não foi inventado agora, mas há muito mais tempo atrás, quando realmente haviam os mistérios egípcios, os mistérios babilônicos e outros.
obviamente que aqueles que buscam uma compreensão da maçonaria ou da Rosa Cruz como ela se beneficia muito ao estudar a escola de Pitágoras, pois eles tinham 3 graus, os 3 graus de maior importância para os pitagóricos. O primeiro deles era o de matemáticos, que assegurava aos seus alunos a proficiência em matemática e geometria, que era então, e como seria posteriormente, o emprego da alvenaria de uma forma prática, e era a base para se erguer também outros conhecimentos. E devemos relembrar que naquela época esse conhecimento era muito mais prático do que hoje. O segundo grau da escola pitagórica era o dos teoréticos, ou que tratavam com as aplicações mais teóricas, né, do conhecimento das ciências exatas. E finalmente o grau de electus, ou de eleito, que dava direito ao candidato passar adiante para a luz da iluminação máxima que ele fosse capaz de absorver. E eram divididos também em níveis de esoterice, ou seja, os alunos nas classes exteriores, e os esoterice, ou seja, depois que eles tinham passado o 3º grau de iniciação e que tinham direito à sabedoria secreta. Então, exoterice e esoterice, ou seja, aqueles que tinham acesso à escola, mas que não tinham acesso aos ensinamentos secretos, eram os exoterice. E os exo de interno tinham acesso também ao conhecimento mais profundo. E isso também no cristianismo inicial também era dessa forma, né? Ou seja, a própria missa, nem todas as pessoas que iam à missa poderiam assistir à consagração da hóstia e muito menos comungar. A maior parte das pessoas assistiam apenas a primeira parte da missa, por isso era chamada missa dos catecúmenos. E após o sermão, essas pessoas, os catecúmenos, eram dispensados, e só aqueles que eram do clero ou que eram já os verdadeiramente batizados e postos no devido grau da igreja é que ficavam para assistir os ritos sagrados de consagração e também para comungar. E obviamente o silêncio, o segredo e a obediência incondicional eram os princípios cardeais da ordem pitagórica. E nesse sentido não podemos deixar de mencionar aqui uma obra que é altamente recomendável para aqueles que nos acompanham, que é o livro do nosso querido irmão Carlos Conte, que fala sobre a vida de Pitágoras. E é exatamente Pitágoras, Ciência e Magia na Antiga Grécia, do querido irmão maçom e teosofista Carlos Brasílio Conte, que, aliás, se vocês um dia adquirirem esse livro, que é da editora Madras, ele foi dedicado à minha esposa, pois foi a minha esposa que inspirou Carlos Conte quando ela era presidenta da Loja Teosófica São Paulo. Ela pediu que Carlos Conte fizesse uma pesquisa sobre Pitágoras e apresentasse na Loja Teosófica São Paulo, que ela presidia. E hoje Carlos Brasílio Conte é o presidente atual da Loja Teosófica São Paulo.
aqueles que estão nos assistindo estão vendo aí a imagem do nosso querido irmão Carlos Conte, que tem alguns livros muito interessantes publicados pela editora Madras. Não só o livro Pitágoras, Ciência e Magia na Antiga Grécia, mas para os maçons ele tem um livro de suma importância, que é o livro do orador, falando da oratória maçônica, que tem passagens para praticamente quase todas as mais importantes ocasiões que são homenageadas nas reuniões das lojas maçônicas. Tem também Carlos Conte o livro chamado Livro dos Sábios, Magos, Mestres e Profetas, subtitulado A História Espiritual da Humanidade, onde ele fala de uma série de instrutores espirituais e alguns também científicos e filosóficos. Também é do irmão Carlos Conte o livro A Doutrina Maçônica, explicando, introduzindo aqueles que não conhecem o que é maçonaria. É realmente muito interessante esse livro do Carlos Conte. E também Magia Cerimonial, é outro livro do irmão Carlos Conte, que é subtitulado A Conexão entre o Ocultismo e as Sociedades Secretas, onde ele aborda exatamente o que é esta tal de magia cerimonial que os maçons, os Rosacruzes, aqueles que são do clero da igreja cristã, sabem muito bem a força que tem os rituais e como eles provocam realmente a descida de energias, trazem a bênção, trazem realmente uma vida mais plena àqueles que praticam os rituais. E o ritual tem uma lógica, e obviamente que os pitagóricos, que é o tema de hoje, também tinham o seu ritual, também tinham as suas práticas, e com certeza isso pode ser aí lido, pode ser apreciado no livro do nosso querido Carlos Conte. Mas vamos tentar, caros ouvintes, falar alguma coisa da sabedoria contida nos pensamentos de Pitágoras, né? Que, como nós dissemos, foi mais uma vida, mais uma encarnação do mestre Kuthumi, e é por isso que ele é tão relembrado, tão reverenciado, porque ali está a força do pensamento de um dos mestres da humanidade. E com certeza foi muito bem reverenciado aí no livro do Carlos Conte. Mas nós lemos no livro do Carlos Conte e também em vários sites da internet, em vários locais, nós temos pensamentos de Pitágoras que podem ser objeto da nossa ponderação, da nossa meditação. Por exemplo, ele diz: purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo. Sabedoria prática de Pitágoras, trazendo aí para aqueles que ouvem. E outra frase famosa de Pitágoras: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Diz ele também: a melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. E outras sabedorias práticas de Pitágoras: com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. E dizia Pitágoras: a vida
é como uma sala de espetáculos. Entra-se, vê-se e sai-se, cumprindo obviamente o princípio hermético, pois Pitágoras com certeza foi iniciado naquela sabedoria do hermetismo. Dizia ele também: ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a levá-la. E dizia ele também: em estado de dúvida, suspende o juízo. E Pitágoras também dizia: os homens são miseráveis, não porque não sabem ver nem entender os bens que estão ao seu alcance. Esta é realmente uma miséria profunda que nós temos, ouvintes, porque nós não sabemos avaliar aquilo que nós realmente temos. Ou dizia ele: o universo é uma harmonia de contrários. E muitas outras frases. Agora, a sabedoria mais divulgada, os versos que realmente são relembrados por muitos, são os versos de ouro de Pitágoras, os versos áureos de Pitágoras, aonde ele coligiu realmente uma sabedoria muito, muito profunda. E vamos ler, se possível, comentar alguma coisa dos versos áureos de Pitágoras. Honra em primeiro lugar aos deuses imortais, como manda a lei. A seguir, reverencia o juramento que fizeste. Depois, os heróis ilustres, cheios de bondade e luz. Homenageia então os espíritos terrestres e manifesta por eles o devido respeito. Honra em seguida a teus pais e a todos os membros da tua família. Entre os outros, escolhe como amigo o mais sábio e virtuoso. Aproveita seus discursos suaves e aprende com os atos dele, que são úteis e virtuosos. Mas não afasta teu amigo por um pequeno erro, porque o poder é limitado pela necessidade. Leva bem a sério o seguinte: deves enfrentar e vencer as paixões. Dentre elas, primeiro a gula, depois a preguiça, a luxúria e a raiva. Não faz junto com outros, nem sozinho, o que te dá vergonha. E, sobretudo, respeita a ti mesmo. Pratica a justiça com teus atos e com tuas palavras. Estabelece o hábito de nunca agir impensadamente. Mas lembra sempre um fato, o que é o de que a morte virá a todos, e que as coisas boas do mundo são incertas, e assim como podem ser conquistadas, podem ser perdidas. Suporta com paciência e sem murmúrio a tua parte, seja qual for, dos sofrimentos que o destino determinado pelos deuses lança sobre os seres humanos. Mas esforça-te por aliviar a tua dor no que for possível. E lembra que o destino não manda muitas desgraças aos bons. O que as pessoas pensam e dizem varia muito. Agora é algo bom, em seguida, depois é algo mau. Portanto, não aceita cegamente o que ouves, nem o rejeita de modo precipitado.
Mas, se forem ditas falsidades, retrocede suavemente e arma-te de paciência. Cumpre fielmente em todas as ocasiões o que te digo agora. Não deixa que ninguém, com palavras ou atos, te leves a fazer ou dizer o que não é melhor para ti. Pensa e delibera antes de agir, para que não cometas ações tolas, porque é próprio de um homem miserável agir e falar impensadamente. Mas faz aquilo que não te trará aflições mais tarde e que não te causará arrependimento. Não faze nada que sejas incapaz de entender, que não sejas capaz de entender. Porém, aprende o que for necessário saber. Deste modo, tua vida será feliz. Não esquece de modo algum a saúde do corpo, mas dá a ele alimento com moderação, o exercício necessário e também repouso à tua mente. O que quero dizer com a palavra moderação é que os extremos devem ser evitados. Acostuma-te a uma vida decente e pura e sem luxúria. Aqui foram os versos, as frases áureas de ouro, realmente de Pitágoras, a quem nós realmente devemos reverências à presença entre nós na humanidade de um grande instrutor, capaz de, com palavras tão simples, trazer instruções tão profundas. Realmente uma sabedoria profunda colocada em frases curtas, né? Sabedoria de alguém que viveu muito tempo. Nessas frases nós vemos todos os preceitos que um homem deve praticar. O respeito pela divindade, pelos seres superiores e imortais. Então ele nos predica o espírito da devoção, o respeito e a dedicação aos seres superiores e a Deus sobre todas as coisas. Reverência aos nossos semelhantes, começando pela nossa família, por aqueles que nos são próximos, aos nossos irmãos e a todas as forças benéficas que estão ao nosso redor. E, obviamente, aí ele está pregando o amor. Assim como Jesus pregou esse amor entre os homens, também ele pregou da sua forma, pois ao falar da amizade, Pitágoras falou do amor ao que nos são semelhantes, porque a devoção a Deus, aos deuses, aos espíritos imortais é lançado para cima, e o amor aos nossos semelhantes é a amizade, o amor entre os iguais. E recomendou ele: não devemos recriminar os nossos amigos por pequenos erros, mas sim procurar respeitá-los, porque as vicissitudes da vida e, obviamente, o karma, ou seja, a lei de equilíbrio, é que nos traz esses amigos para o nosso convívio. E, sobretudo, ele recomenda moderação. Só realmente um verdadeiro filósofo é que recomenda isso, porque o homem que aprende a arte da moderação, ele aprende a refrear o seu corpo dos atos impensados, aprende a suavizar as emoções para que elas sejam, como diziam os antigos, seja uma boa serva, porque as emoções são boas quando elas estão nos servindo,
mas elas são uma péssima senhora se nós deixarmos que as emoções nos controlem. E também a moderação dos pensamentos, porque nós devemos procurar, antes de tudo, conhecer, saber, estudar, para que nós possamos refletir sobre as coisas que estão à nossa volta e sempre pensar antes de agir. Então, se assim nós procedermos, nós realmente seremos sábios como Pitágoras ou como muitos outros grandes filósofos, grandes tutores que estiveram entre nós. E, como disse ele no final das suas recomendações, alimento com moderação para o corpo e exercício também para ele, e também repouso para o nosso pensamento, e sobretudo moderação em todas as coisas, porque nos extremos é que está o problema. O ser humano é poderoso, nossos sentidos, e aí incluída a nossa mente, é realmente uma dádiva que nós conseguimos através de muitas e muitas vidas, de milhões de anos de progresso coletivo e individual. Mas se nós nos perdermos nos excessos, nós não fazemos jus à sabedoria que já está impressa no nosso corpo. Por isso, como Pitágoras recomendou, acostuma-te a uma vida decente e pura e sem luxúria, pois a sabedoria está no uso. Nem o desuso e nem o abuso são bons, mas sim o que é bom para o ser humano é que ele saiba usar os poderes que estão conosco aqui e agora. E fizemos esse programa, ouvintes, em memória desse grande mestre, um mestre da antiguidade, um mestre das ciências ocultas, que se instruiu, pregou, formou a sua escola, foi perseguido lamentavelmente, mas os seus ensinamentos, através dos seus discípulos, alguma coisa chegou até nós. E o mestre continua no mundo, irradiando a sua força e buscando elevar a humanidade, ainda como o mestre Kuthumi, pois é a mesma alma que esteve naquele grande filósofo que foi Pitágoras. Então, para encerrar, ouvintes, convido a todos vocês, vamos uma vez mais fazer aquela vibração que encerra o nosso programa. Vamos fechar os nossos olhos e volver a nossa consciência para o eu interno, para a chispa divina que está dentro de cada um de nós, para que nós possamos uma vez mais ter o contato com o ser que habita dentro de nós. Visualizemos a chispa divina, a luz que brilha nos nossos corações, que ela se expanda e tome todo o nosso corpo, ilumine e purifique a nossa natureza e ao nosso redor. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo.
paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja. Terminou aqui mais um programa Lux Esotérica, mas convido a todos vocês para as nossas próximas edições. Desejo a todos vocês um ótimo final de noite, um bom repouso e prosseguirá agora a programação musical sempre interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Patrocinada pelos nossos simpatizantes da Levir, nossos associados e todos os ouvintes que sempre estão nos ouvindo, estão acompanhando músicas ou aqui os nossos programas, sempre participando conosco. Finalmente recebam aqui o forte, o fraternal, caloroso abraço, mesmo que virtual, segue para você, ouvinte, aí as nossas melhores vibrações. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.